Caríssimos irmãos e irmãs, meu nome é Wilson, eu sou ministro leigo da Palavra, da comunidade Cristo Filho de Deus Vivo, Paróquia São José e São Gabriel, e estou aqui hoje, dia 9 de janeiro, para meditar a Palavra de Deus com vocês. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles, e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água. E muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado ao cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram a João e disseram: Mestre, aquele que está contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ele que está batizando a todos, vão ter com ele. João replicou: Ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que foi dado do céu. Vós mesmos sois testemunha de que disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem esposa é o esposo, e o amigo do esposo, porém, que está presente e ouve, regozija-se de sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, no Evangelho de hoje, nós temos aqui a presença de João e a presença de Jesus. João, aquele que foi escolhido por Deus Todo-Poderoso para preparar o caminho da vinda de Jesus, Jesus, o nosso Salvador. Então, irmãos, no Evangelho de hoje, nós temos aqui que em determinado momento, os discípulos de João, eles começaram a questionar a presença de Jesus. Jesus que estava começando a sua trajetória. Então, nesse momento, os discípulos eles questionaram o fato de que Jesus já estava batizando, como nós podemos ver aqui. Que os discípulos disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ele que está batizando e todos vão ter com ele. Então aqui, ao mesmo tempo que foi um questionamento, eles de certa forma criticaram, porque Jesus, há pouco tempo que Jesus ele estava iniciando e muitos já estavam tendo com Jesus. Mas o João, uma pessoa simples, uma pessoa humilde e consciente da sua missão, que era preparar o caminho da vinda de Jesus, ele teve muita sabedoria ao responder, como podemos ver aqui no capítulo 28, quando ele respondeu: Vós mesmos sois testemunha de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. A missão de João era preparar o caminho para a vinda de Jesus, e ele, com muita humildade, uma pessoa humilde e simples, ele fez isso com todo jeito, com todo carinho, como nós podemos ver no Evangelho de hoje. Então, irmãos, no Evangelho de hoje nós também somos chamados para a gente parar e pensar um pouquinho qual que é a missão que Deus deu para nós. Nós vamos assumir essa missão com carinho, com humildade, com simplicidade. Jesus, ele, no Evangelho de hoje, a gente pode ver que Jesus estava iniciando a trajetória. E João, de forma muito humilde, ele de forma alguma ele quis tornar um obstáculo para Jesus. Tanto que ele respondeu de forma muito, muito importante aqui no final, quando ele disse: é importante que ele cresça e que eu diminua. João, ciente da missão, do chamado dele, que era preparar o caminho do Senhor, ele disse: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Então, irmãos, no dia de hoje, vamos que nós possamos também ter consciência de qual que é o chamado que Deus tem para a nossa vida, de qual a missão que nós devemos estar aceitando. E diante disso, o importante é que nunca nos falte a simplicidade e a humildade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.